Então, seguindo a parte 2 dessa aula, Jesus, como adulto, ele foi tentado o quê? Na sua identidade. Como ele foi tentado na sua identidade, mas ele sabia muito bem quem ele era. E a pergunta que eu tenho para você sabe muito bem quem você é em Deus? Você sabe que você é filho, independente se você pecou ou se você está vivendo uma vida espiritual? Você continua sendo filho. Você sabe que Deus te ama independente do que você faz. Não é o tanto mais que você trabalha para Ele que faz Ele te amar mais, ou o tanto menos que você trabalha que faz Ele amar menos. Ele te ama da mesma forma. Ele te quer da mesma forma. Isso precisa estar instalado em sua identidade para que você não tenha altos e baixos, para que você não tenha conflitos emocionais. Deus te ama independente do que você faz. Isso você precisa estar gravado em mente, coração e espírito, certo? E aí Jesus começa o ministério dele. Uma coisa importante é que a Bíblia fala que Jesus entra no deserto cheio do Espírito, porque lembra que ele recebe o Espírito Santo em forma de pomba no batismo, e ele entra no deserto cheio do Espírito. Depois você lê essa passagem no livro de Lucas. Ele entra no deserto cheio do Espírito para ser tentado, mas ele sai do deserto no poder do Espírito. No poder do Espírito Santo. Ele entra cheio, mas sai no poder do Espírito Santo, porque tudo que Jesus fez, todos os milagres que Jesus atuou, todas as curas, tudo que Jesus falou foi através do Espírito Santo. E é muito importante porque é o mesmo Espírito que mora dentro de você hoje. Jesus não fez nada por ser Deus. Ele fez tudo na posição de homem. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, eu sou igual a Deus, mas eu vim na forma humana, então não usarei poder nenhum. Você quer ver um exemplo bem claro? Não sei se você já assistiu X-Men. E no filme X-Men tem aquela parte que os adolescentes, né, no filme tanto no desenho, tem aquela parte que os adolescentes estão jogando algum esporte. Só que pela regra eles não podem usar poder, para que o esporte não vire melhor para aquele que tem um poder que vai auxiliar naquele momento. Então todos eles tinham que jogar só com as suas habilidades humanas e não usar o poder que eles tinham para o jogo. Isso é um exemplo bem claro do que Jesus fez na Terra. Jesus tinha todo o poder de Deus, mas ele não usou isso, ser igual a Deus. Tudo que ele fez na Terra foi no poder do Espírito Santo, que é o mesmo poder que está sobre mim e está sobre você, certo? Isso é muito importante, tá? E Jesus, no serviço dele na terra, era pregar e ensinar o reino de Deus. Aonde Jesus ia, toda vez que ele chegava numa cidade, na sinagoga. A sinagoga é como se fosse uma igreja de judeus. Certo? A sinagoga é como se fosse uma igreja onde todo mundo se reunia para conhecer a lei, para adorar a Deus. Então ele ia na sinagoga para quê? Porque lá ele ia encontrar as pessoas e ensinar sobre o reino de Deus. Ele ensinava e ele pregava. Ele ensinava e ele pregava. Ele ensinava o reino de Deus e pregava e curava os doentes. Ele ensinava o reino de Deus, ele pregava e curava os doentes. Ele ensinava o reino de Deus, ele pregava, ele curava os doentes, ele fazia os milagres. Por que os milagres? Os milagres eram a demonstração do reino. Porque ele vinha falando sobre um reino de Deus, um reino espiritual, só que ele precisava demonstrar aquele reino. Ele demonstrava o poder daquele reino de que forma? Com as curas, com as ressurreições, com o andar sobre as águas. Ele demonstrava aquele poder que existia um reino muito mais poderoso do que este reino físico. Existia algo muito mais forte, muito mais estrondoso do que isso que nós conhecemos. E quando ele ensinava e pregava o reino, ele demonstrava o poder desse reino através dos milagres. O serviço de Jesus, o ministério de Jesus foi muito ligado ao reino de Deus, totalmente ligado ao reino de Deus. Uma outra coisa que Jesus veio fazer, e o ministério dele estava totalmente ligado a isso, é apresentar Deus como Pai. Israel não enxergava Deus como Pai, eles não tinham um relacionamento com Deus, tinham muito mais medo das punições de Deus do que amor por ele. E essa é a pergunta que eu faço para você. Você tem medo das punições? Você não peca porque você tem medo do que pode acontecer e consequência? Ou você não peca porque você ama Deus e não quer desagradá-lo?
isso faz total diferença no seu relacionamento com Deus, porque a diferença é de medo e de temor. Medo é, eu tenho medo da consequência. Temor é, eu não quero desagradá-lo. É totalmente diferente. E Israel não conhecia esse Deus. Elas não tinham um relacionamento com esse Deus. E Jesus, ele veio nos mostrar que ele era filho e que Deus era pai. E se Deus era pai, ele era bom. Ele desejava o bem para nós. Ele desejava o bem para toda a humanidade. Tudo que Deus fazia era por amor aos seus filhos. Mas eles não entendiam isso. Tanto que os fariseus, os mestres da lei, todas aquelas pessoas que tinham um certo título em Israel, sabe por que eles crucificaram Jesus? Porque ele se intitulava como filho. Isso irritava os fariseus. Irritava muito. Você falou assim, mas como você diz que ele é filho de Deus? Eles se irritavam com algo que Deus ele preparou para todos nós. Hoje todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Todos estamos na mesma posição de Cristo. Mas ele morreu, ele ressuscitou, ele foi maltratado, porque os fariseus da época não entendiam por que ele se intitulava filho de Deus. Porque na visão deles eram servos, eles eram pessoas que estão à disposição de Deus para cumprir qualquer tarefa. Lembrando uma coisa, até essa palavra servo de Deus é uma palavra que não é mais para você. Você não é mais servo de Deus, você é filho de Deus. O servo não sabe o que o seu senhor faz. Lembra dessa parábola? O servo não sabe o que o seu senhor faz. Se você quiser continuar na posição de servo, você nunca vai conhecer a Deus, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz. Servo da época era como se fosse um mordomo, era como se fosse um escravo. Um escravo sabia de todas as tarefas do seu senhor, mas um escravo não sentava à mesa do seu senhor para compartilhar de uma refeição com ele. Ou seja, o servo não tem intimidade com o seu senhor, mas o filho tem. O filho sabe tudo sobre o pai. Você quer continuar sendo servo ou você quer ser filho? Porque você vai ser filho com coração de servo, mas não dá para ser servo com coração de filho. Entende? Isso é muito importante e foi o que Jesus veio apresentar para o mundo. Deus como um pai. Sua morte. Cristo levou sobre todos os nossos pecados e enfermidades sobre o seu corpo. Presta atenção, a morte de Cristo é muito importante, não tão importante quanto a sua ressurreição. Porque isso, nós só lembramos do Jesus que morreu. Essa imagem que você está vendo, eu nem gosto tanto dessa imagem, porque é uma imagem que é muito pregada. Jesus morreu, mas o poder está na ressurreição. Mas entenda agora o poder da morte de Cristo. Cristo levou sobre... A morte é o seguinte, a morte entrou no mundo como o pecado, ok? A morte entrou no mundo como o pecado. Então a morte só tem um poder porque o pecado entrou no mundo. Então, quando Cristo ele viveu por 33 anos e meio e não pecou, a morte não tinha poder sobre ele. Então ele conseguiu pegar o meu pecado e o seu, nosso julgamento de morte, ele colocou sobre o seu corpo. E ele morreu. Ele morreu sem nenhum pecado. Então quando ele morreu sem nenhum pecado, ele destruiu o poder do pecado e da morte. Então hoje eu e você podemos ter vida eterna. Quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós podemos ter a vida eterna. Ou seja, nós podemos morrer neste corpo, nós morreremos, só que passaremos dessa vida para a vida eterna no paraíso, no céu com Deus. E antes de Cristo, todos nós éramos dignos do inferno, porque nós nascemos em pecado. Quando Adão pecou, Adão quer dizer humanidade, Adão representava todos nós. Então quando Adão pecou, todos nós a partir de Adão nascemos em pecado, nascemos dignos de morte, nascemos com o nosso destino era o inferno. Mas quando Cristo morreu sem pecado, ele levou o meu pecado e o seu, as minhas enfermidades e as suas sobre ele. Isso está em Isaías também. Isaías. Nós vamos abrir, vai. Isaías 53 é uma profecia que ele estava fazendo sobre Cristo. Isaías 53, versículo 4 e 5. Você precisa saber disso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras todos nós fomos curados. Ele levou as nossas transgressões, pecados, iniquidades. O que tira a sua paz? Culpa. O que tira a sua paz? Culpa, condenação, ansiedade. Culpa, ela só vem por causa de erro. Culpa, ela só vem por causa de pecado. Quando ele levou o pecado dele sobre ele, ele tirou toda a culpa do nosso coração. Então por isso que hoje, em 1 João 1,9, João fala assim: se você pecar, confesse o seu pecado a Deus, porque ele é fiel e justo para te perdoar dos pecados. Então quando eu peco, eu confesso a Deus: Deus, errei contra ti, te desagradei. Ele me limpa novamente, eu entro na posição de filho justo novamente perante a Deus. Essa é a importância da morte. Ele levou toda a nossa culpa, ele levou todo o nosso pecado, ele levou toda a nossa... Nós éramos dignos de morte, ele levou tudo isso na cruz. Isso é demais, pessoal, certo? Mas isso é o final da aula 2 sobre a vida de Cristo. E agora vamos para a aula 3, certo? Até a próxima aula aí.